E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa segunda parte da aula de história de hoje e a gente vai continuar falando sobre importantes povos que fizeram parte do continente africano e também fizeram parte, da história do nosso país. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os sudaneses. A gente já falou sobre os povos bantus e agora falaremos sobre os sudaneses. Então, no passado, entre o deserto do Saara e a região das florestas africanas, havia uma região chamada Sudão, nome que em árabe significa negro. Por isso, os povos que habitavam esse espaço eram e ainda são conhecidos como sudaneses. Então, entre o deserto do Saara e a região que fica as florestas africanas, esse local era chamado de Sudão. E as pessoas que moravam entre o deserto do Saara e entre a região das florestas africanas, eles eram chamados de sudaneses, tá? Os sudaneses, eles estavam divididos em 4 grupos étnicos. Então tinham os iorubás, os gegés, os fanti-achantes e os guineanos sudaneses, tá? Então, os sudaneses, que eram as pessoas que moravam entre o deserto do Saara e entre a região das florestas africanas, eles eram divididos em 4 grupos: os iorubás, os gegés, os fantis-achantes e os guineanos sudaneses. Os guineanos sudaneses, eles se subdividiam em fulas, mandingas, alçás e tapas, tá? Entre os séculos 11 e 13, esses grupos fundaram diferentes reinos, tá? Então, os iorubás, os gegés, os fantis e os guineanos, eles faziam parte dos povos sudaneses, tá? E eles se subdividiam em fulas, mandingas, alçás e tapas, que era uma divisão cultural que eles tinham entre eles, tá? E entre os séculos 11 e os séculos 13, esses grupos eles vão fundar diferentes reinos, tá? Esses nomes esquisitos, precisa decorar, tio Lucas? Precisa saber a história de cada um desses povos? Não, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Os guineanos sudaneses, eles se diferenciavam dos demais, pois eles receberam muita influência árabe na sua língua falada, na escrita e principalmente na religião, adotando o islamismo, tá? Então, os guineanos sudaneses, eles vão se diferenciar, dos demais grupos, porque eles vão receber muita influência do mundo árabe, tanto na sua língua, que eles falavam, tanto na sua escrita, como na sua religião, porque eles vão aderir à religião islâmica, eles vão aderir ao islamismo. O islamismo ele é uma religião que foi fundada pelo profeta árabe chamado Maomé por volta de 570, tá? Por volta de 570 depois de Cristo. Nessa religião, no islamismo, o Deus se chama Alá, E a doutrina que eles seguem está em um livro sagrado que se chama Corão, tá? Que é um fundamento, da fé islâmica. Esse livro sagrado, o Corão, ele é mais ou menos equivalente à Bíblia para quem é cristão e à Torá para quem é judeu, tá? Então, os guineanos sudaneses, eles vão receber muita influência dos árabes, tanto na sua língua, na sua escrita e na sua religião, certo? Porque eles vão aderir ao islamismo. Bom, então como a gente viu, esses povos, os sudaneses, eles vão se dividir, eles vão formar, eles vão dar origem a grandes reinos, E um reino que a gente vai ver vai ser o reino de Gana, certo? A palavra Gana, só para a gente saber, o seu significado, significa grandioso ou perfeito na língua desse reino. Então, olha só, o reino de Gana, ele é um dos reinos fundados e organizados pelos sudaneses, como a gente já falou. Graças à exploração de ouro e de prata, seus habitantes desenvolveram várias técnicas de mineração, de retirar ouro e prata da terra. Esse povo era tão rico que seu rei era chamado Senhor do Ouro,
tá? Então, o pessoal que morava no reino de Gana, eles eram tão ricos, né, porque eles conseguiam explorar o ouro e a prata que tinha no seu território, então eles tinham bastante ouro e bastante prata. E o rei de Gana, ele era chamado de Senhor do Ouro. Então já dá pra gente ter uma noção do quanto de ouro que eles tinham, né? Bom, com o tempo, Gana passou a ter sob o seu domínio um conjunto de reinos, cada qual comandado e administrado por um rei e seus auxiliares diretos. Então o reino de Gana ele foi crescendo tanto, que começou a surgir outros reinos dentro dele, tá? E conforme foi surgindo outros reinos dentro do reino de Gana, foi necessário que nesses outros reinos que fossem surgindo, que tivesse um rei e pessoas que ajudassem ele a governar, tá? Esses reis e esses auxiliares, né, eles ficavam responsáveis pela proteção da população, pelas construções e riquezas, também eram responsáveis pela organização dos trabalhos agrícolas e pelas cobranças de impostos e de taxas. A capital desse conjunto de reinos era um grande centro comercial onde circulavam comerciantes de diversos lugares da África. Então, a capital, né, do reino de Gana, então a capital, né, desse grande conjunto de reinos, né, a cidade mais importante desse conjunto de reinos, era um centro comercial onde circulava pessoas, comerciantes de vários locais do continente africano. Então, nessa cidade, né, eles negociavam muitos produtos, como sal, cobre, tecidos e também eles comercializavam escravos, tá? Então a capital, a principal cidade do reino de Gana, era um grande centro comercial, aonde, né, tinha pessoas de vários locais do continente africano. E lá eles comercializavam produtos como sal, cobre, tecidos e escravos, certo? Então, né, após vocês lerem esse textinho, vocês vão lá para a atividade 1. Na primeira, vocês vão assinalar, né, com base no que você aprendeu sobre os povos bantus e sudaneses, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler, né, da letra A à letra D, e com base no que a gente aprendeu sobre os povos bantus e sudaneses, vocês vão assinalar a alternativa correta. Já na número 2, vocês vão associar as informações a cada um dos reinos. Por exemplo, na primeira informação, eram mineradores hábeis de ouro e de prata. Qual, né, dos reinos? Qual dos dois reinos? O reino de Congo ou o reino de Gana, né? Que as pessoas eram mineradores hábeis de ouro ou de prata. Mas bem, a capital dos reinos era um grande centro comercial, onde se negociavam escravos, sal, cobre, tecidos, etc. Essa frase corresponde ao reino de Gana ou ao reino do Congo? Beleza, né? Depois, então, né, após vocês fazerem esses dois exercícios, a gente volta para o terceiro e último vídeo dessa aula, onde a gente vai falar um pouquinho dos portugueses na África, certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!